o princípio da criação, né? As pessoas, elas vêm tentado achar as respostas, soluções verdadeiras sobre beleza, agora vamos iniciar o primeiro capítulo do livro Princípio Divino, o princípio da criação. As pessoas vêm tentado encontrar as respostas de questões sobre a vida e o universo no mundo do efeito, mas só vão encontrar uma solução verdadeira se procurar, na verdade, na causa, né, que é Deus. E encontrando a causa, a gente pode entender os princípios da criação, qual que era o plano original para a criação. E só encontrando o plano original da criação, a gente pode encontrar uma solução verdadeira para questões da vida e do universo. Então, enquanto o ser humano continuar procurando as respostas no mundo do efeito, nunca vão encontrar uma solução verdadeira. Então vamos analisar primeiro as características duais de Deus e o seu mundo da criação. As características duais de Deus. Assim como a gente pode entender, né, a mente de um autor através de achar fatores comuns entre suas obras, como diz em Romanos 1:20, podemos conhecer a natureza de Deus observando o mundo de sua criação, né? Achando fatores comuns entre os seres da criação, a gente pode entender melhor sobre a natureza de Deus. Romanos 1:20. Desde a criação do mundo e as perfeições invisíveis de Deus, o seu sempiterno poder e divindade tornam-se visíveis, a inteligência por meio das coisas criadas, de modo que são indesculpáveis. Então, vamos dividir o universo em 6 partes para poder analisar e tentar encontrar os fatores comuns na criação de Deus, né? Essas 6 partes serão partículas, átomos, moléculas, plantas, animais e homem. O primeiro fator comum que a gente pode encontrar na criação é positividade e negatividade. Nós encontramos no homem masculino e feminino, no animal macho e fêmea, nas plantas estame e pistilo, nas moléculas, átomos e partículas, negatividade e positividade. Todas as coisas existem através de um relacionamento recíproco entre as essencialidades duais de positividade e negatividade. Em Gênesis 1:27, e Deus criou o homem à sua imagem, e a imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. Então, na natureza, podemos encontrar pares complementares. Então, se em toda a natureza a gente encontra pares complementares de positividade e negatividade, Deus, como a primeira causa, deve ter em sua essência positividade essencial e negatividade essencial. Deus é o sujeito harmônico de suas características duais de positividade e negatividade. O segundo fator comum que a gente pode encontrar na criação é caráter interno e forma externa. Deus existe como sujeito harmônico das características duais de caráter essencial e forma essencial. O caráter interno de um homem é a sua mente, e a forma externa do homem é o seu corpo. Assim, o caráter interno e a forma externa dos animais é instinto e corpo, das plantas é instinto e corpo também. Moléculas, átomos e partículas, o caráter interno chamamos de NDI, que significa natureza diretiva inerente. Uma força que, como talvez um instinto, leva a planta, as moléculas, os átomos e as partículas se desenvolverem. Então Deus também, como a primeira causa, deve ter característica de caráter essencial e forma essencial. Deus, ele é o sujeito harmônico formado de características duais de caráter essencial e forma essencial. O sujeito harmônico formado das características duais de masculinidade e feminilidade, sendo que a primeira representa seu caráter interno e a segunda representa sua forma essencial.
Em relação à criação total, Deus é o sujeito masculino, representando o seu caráter interno. Agora vamos ver o relacionamento entre Deus e o universo. Deus, como ser de caráter essencial e forma essencial, gerou o princípio da criação, o homem e toda a criação. O homem, ele é 100% imagem, ou seja, a imagem direta de Deus, encarnação de verdade e individual. Tem caráter e forma, ou seja, mente e corpo. E dentro dessa mente e corpo existe positividade e negatividade. A criação, exceto o homem, é as características de Deus, a imagem de Deus em símbolo, então é a imagem indireta de Deus, encarnação da verdade individual simbólica. Então, a criação e os seres humanos são um objeto substancial que manifesta essencialidades duais de Deus, encarnação de verdade individual. Deus, ele é um sujeito invisível, interno, causa, sujeito e vertical. A criação e o universo é objeto visível, externo, efeito, objeto e horizontal. Aqui terminamos a seção 1 do princípio da criação.